Muito bem, hora de oração, mais um dia oportuno na presença do Senhor, em nome de Jesus. Como você está? Tudo na paz, tudo na bênção, caminhando, se habilitando, buscando na presença do Senhor, crescendo na palavra e na fé, perseverando, em nome de Jesus. Esse é o tempo que nós queremos continuar, manter a nossa dedicação e o nosso zelo, clamando ao Senhor e derramando as nossas vidas em sua presença para louvor da sua glória em nome de Jesus. Se você, de alguma maneira, está aproveitando esta leitura e esta oração, Deus te abençoe rica e poderosamente. Envie os teus pedidos de oração, continuaremos clamando todos os dias em nome de Jesus. Hoje o segundo dia, falando resumidamente das igrejas do Apocalipse, a carta do apóstolo João, as cartas às igrejas do Apocalipse. E a segunda igreja, a igreja de Esmirna, falando em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. A segunda morte, a morte eterna, a morte espiritual. Primeira morte, a morte física, a morte da natureza humana, da natureza terrena. Mas a segunda morte, essa sim, a morte espiritual, a morte eterna, nas mãos do inimigo, que também assim perecerá. Em nome de Jesus, como é importante essa leitura e como é importante esta reflexão. Diferentemente da igreja de Éfeso, bem estruturada, preparada, próspera, com as mãos cheias de obras, entretanto se envaideceu e se ensoberbeceu. Poucos quilômetros na Ásia Menor, talvez 15 ou 20 quilômetros, pouco mais, pouco menos. Havia uma outra igreja, fundada pelos apóstolos, visitada pelos discípulos daqueles dias na Ásia Menor, onde pessoas foram salvas, na cidade de Esmirna, que mostra a palavra do Senhor que era uma igreja pobre, onde o seu pastor, ele não tinha grandes posses e os seus membros não eram proeminentes ou tinham algum tipo de grande influência na realidade daqueles dias. Por isso, o Senhor vem e diz: primeiro, conheço a tua tribulação. Segundo, a tua pobreza. E terceiro, a perseguição que sofrem. A tribulação, a pobreza, a perseguição que sofrem. A tribulação é aquilo que nós vemos o Senhor Jesus dizendo e deixando bem claro diante de toda a tua palavra, sobre aquilo que nós viveríamos em dificuldades, aquilo que nós passaríamos em perseguições, aquilo que passaríamos em tribulações, aquilo que os apóstolos viriam a viver. Tem de bom ânimo, Jesus diz: eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Bom ânimo, que ele diz, é a cura da depressão. Bom ânimo é a superação interior. O bom ânimo que Jesus fala é você realmente recordar dos milagres e da bênção do Senhor na sua vida e se renovar a cada dia e não se entregar. Então, esse é o exemplo e o modelo tremendo para nos colocar em liberdade diante da enfermidade, diante da tribulação, diante do desemprego, talvez diante do desespero da alma. A pobreza, eles viviam em um local realmente de dificuldade de acesso a recursos, a uma condição profissional, a realização de um trabalho, a trazerem suprimento, recursos e provisões, a despeito das perseguições e das lutas que existiam. Aquela região era uma região de domínio do Império Romano, então tudo aquilo que eles viviam era realmente dificultoso, mas nós sabemos aqui pela palavra que o Senhor declarou: tu és rico,
Então o Senhor não estava olhando para a condição profissional, financeira, para as rendas, para a origem da família, para o banco, nem para a formação que tinham tido, acadêmica, ou qual influência tinham. O Senhor estava dizendo: tu és rico porque o tesouro que eles possuíam era a revelação do Cristo. O tesouro que eles possuíam era a riqueza da salvação. O tesouro que eles possuíam era a presença do Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata. Por isso diz: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Então, em nome de Jesus, o Senhor possa trazer alento no dia da tua necessidade e possa se trazer paz do Espírito na hora que você estiver no deserto, desprovido de recursos e sem provisão. Porque aquele que se mantém semeando, aquele que se mantém dizimando, aquele que se mantém com a provisão no altar em conta, ele vai colher a liberação do Senhor. Israel no deserto comia o maná, vivia na pobreza, mas vivia dependendo do Senhor. Mas quando eles entraram na terra prometida, então eles comeram do melhor da terra. Que Deus é um Deus que na hora da dificuldade, Ele prova que somos ricos, ricos da fé e ricos do galardão que vem dEle, a despeito se temos posses ou se não temos posses. E o teu testemunho na hora desta situação seja o testemunho da dignidade, seja o testemunho da verdade, e não o testemunho do ladrão roubador, e nem do mentiroso desafeiçoado, e nem do enganador propalador, mas seja a verdade da dignidade que o Senhor tem realmente a colocar e confirmar sobre a tua vida. Então, primeiro, a tribulação, segundo, a pobreza, terceiro, ele diz a blasfêmia daqueles mesmos que se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, eles viviam uma grande perseguição dos judeus. Os judeus que aqui se declaravam judeus, e a Bíblia diz, dizem judeus, mas não são, porque revela o apóstolo Paulo que o verdadeiro judeu não são os da circuncisão, mas sim os da fé. Os verdadeiros judeus não é aquele que tem a marca na carne, mas aquele que tem realmente a transformação do seu coração no Espírito Santo de Deus. O verdadeiro judeu não é aquele da descendência tão somente de Abraão, mas aquele que é nova criatura em Cristo Jesus. Então se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás porque professavam a salvação por intermédio da lei de Moisés, por intermédio do sacrifício de bodes e de novilhos, que não podem alcançar a graça de Deus, senão o sangue derramado do Cordeiro, que declaravam a antiga aliança, quando na realidade uma nova e viva aliança, pela presença do Senhor, sua morte e morte de cruz, sua ressurreição, já havia estabelecido. Ainda assim, a igreja de Esmirna, ela padecia por aquela grande perseguição, oriunda dos falsos judeus, que o Senhor diz que eles eram morada de demônios, isso mesmo, que eles eram habitação de Satanás, perseguidores da igreja de Esmirna, da igreja pobre de Esmirna, da igreja tribulada de Esmirna. Sabe quem eram? Nada mais, nada menos do que possuídos por demônios, nada mais, nada menos do que falsos judeus, falso Israel, falsos salvos, que na verdade estavam empesteados de demônios. E Deus realmente tenha misericórdia, possa te encorajar, te fortalecer e te suprir de maneira tremenda à luz do Espírito Santo de Deus, para que você e eu não sejamos roubados pelos enganos e pelas falsas doutrinas dos falsos judeus, em nome de Jesus. O que diz o apóstolo Paulo em Romanos 2, o versículo 29, veja: porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Esta palavra de Romanos 2, 29 coloca realmente esta denúncia e essa marca tremenda do Senhor de vitória perante a luta que a igreja de Esmirna enfrentava. E esta vitória que também o Senhor tem sobre as nossas vidas em nome de Jesus. E aqui, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, o versículo de número 21, o que diz a palavra do Senhor, em encorajamento, em liberação das nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aqueles
que tinham para si mesmos, mas não eram ricos para com Deus. A igreja de Esmirna, não. Ela não tinha na terra, mas ela era rica do ponto de vista do Senhor. Esse texto de Lucas 12, quando o Senhor colocou à prova aqueles que queriam segui-lo. Amém? Se amavam a Deus, se amavam as riquezas, se amavam o mundo, ou se amavam a presença do Senhor. Então, se levante, se renove, faça a obra, porque o Senhor Jesus tem em conta todas as nossas caminhadas em sua presença, todo o nosso esforço diante do seu altar. E ainda aqui diz assim a palavra do Senhor no livro de Tiago, no capítulo 2, o versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então Deus escolheu aquela igreja, a igreja de Esmirna. Eram pobres, mas para que fossem ricos em fé, e que eu e você, a despeito de nossa condição, em nome de Jesus, possamos ser ricos em fé, em esperança e no propósito do Senhor, em nome de Jesus, certo? De que Ele tem promessas, sim, de vida e de vida em abundância, mas não abra mão por nada da fé e da dignidade de ser realmente este grande servo de Deus. E por fim, Esmirna é um nome e uma palavra que está relacionado à própria mirra, que era essência de perfumes, e que está relacionado, vemos os reis magos levando mirra para o Senhor Jesus, representava amargura, representava sofrimento. Então, talvez nesta alusão, ou em uma comparação bem de longe, Esmirna, ela representava sofrimento, e sofrimento da igreja, daquilo que eles padeceriam, 10 dias de tribulação, mas aqueles que perseverassem, eles viriam o prêmio dessa grande vitória em nome de Jesus. Então você e eu, adiante de toda a provação da fé, toda a tempestade, ou mesmo sofrimento, que não conseguimos ter a explicação clara, possamos manter a nossa maturidade em perseverança, em fé, certos de que a nossa esperança é a esperança na glória, é a esperança na salvação, é a esperança naquele que veio e virá, prometeu e será fiel para cumprir em nome de Jesus. Aliás, cabe esse comentário, ele não diz que todos seriam ricos milionários e nem seriam prósperos e viveriam tudo aquilo que querem ao seu bel prazer. Existem dias difíceis, mas em todos eles o Senhor dá graças e o Senhor dá graça e o Senhor dá livramento aos seus servos em nome de Jesus. Pai de amor, está aqui o entendimento em poucas palavras da leitura desta carta, das palavras e da escritura sagrada que o Senhor deixou registrada à igreja de Esmirna, Pai. Dá-nos graça diante das provações da nossa fé, das angústias da nossa alma, diante dos medos como Esmirna sofreu, das ameaças, das tribulações, dos sofrimentos, diante, Senhor, da blasfêmia, da injustiça, da perseguição dos falsos judeus, dos arrogantes, soberbos, daqueles que foram levantados à luz da sua obra e se aperfeiçoaram na carne em estratégias de difamação, de calúnia, de blasfêmia. Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, mostra o teu favor, renova-te em grande poder, de autoridade, de liberdade, de livramento sobre a minha vida, sobre a vida dos teus servos. Dá graça, como tenho certeza que o Senhor deu a Esmirna, em um caminho de preservação, de livramento, onde o teu Espírito Santo esteve com eles e os teus anjos ali estavam acampados. Dá graça, Senhor, para que não pereçamos diante do espírito da morte, do terror noturno, da seta que voa de dia, do espanto, da seta que assola a luz do dia. Visita-nos, Senhor, e clamamos, porque há enfermos no nosso meio, há desenganados no nosso meio, há depressivos no nosso meio, há, Senhor, um espírito de loucura, de fúria desenfreada no nosso meio. Existem desequilíbrios mentais, psicológicos, bipolares no nosso meio. Dá graça, tem misericórdia, confirma em autoridade e poder aos teus filhos, aos teus servos. Dá graça, Senhor, àqueles que têm ausência e limitação de recursos, de posse, de condições, para que uma porta se abra, para que não vivam como pedintes, mendigantes,
mas possam realmente, Senhor, sentir a tua presença e ver o teu caminho, o teu propósito. Eu intercedo, clamo, declaro a tua igreja viva, declaro uma chama acesa. Eu te louvo, porque o Senhor estava andando próximo daquele candeeiro, e aquele candeeiro era a igreja de Esmirna, assim como as demais igrejas. De modo que o Senhor está presente, porque tu és Deus conosco, presente na hora da angústia, presente na hora da tribulação. O teu nome é Emanuel, ou não é? O teu nome é Deus conosco, ou não é? Diria um inimigo, questionaria Satanás, se levantaria a voz do perverso na hora da nossa tribulação. Onde está o teu Deus? Mas o Salmo 126 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós. Com efeito, grandes coisas fez e fará o Senhor por nós. Por isso seguramos em tuas mãos e consagramos estes dias em sua presença. Resistimos em fé, nos fortalecemos na mensagem da tua palavra e intercedemos uns pelos outros para que o enfermo seja curado agora, para que o caído se levante, o perdido seja alcançado, aquele que se esqueceu possa ter a lembrança do seu espírito, porque é uma semente, é uma palavra semeada, liberada em sua vida. Dá-nos graça nesse fim de ano, dá-nos graça à sua obra, nas finanças da tua igreja, da tua casa, traz a liberação das colunas, nas nossas finanças pessoais, envia, Senhor, alento, levanta o teu servo, a tua serva, abençoa e traz abençoadores. Espírito Santo, o Senhor nunca falhou e nunca falhará. A honra, a glória, o louvor, a adoração esteja diante do teu altar da minha vida e da vida de cada servo, de cada serva tua que aqui está até agora. E diante de qualquer luta, ou de 10 dias de tribulação que sejam, ou daquilo que essa mensagem significa, ou talvez tenha significado e ecoado nos séculos, sejamos nós, ó Deus, aqueles que ouviram a sua voz, porque tu dissestes: quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. E nós ouvimos. Oramos a palavra da igreja de Esmirna. Pedimos a tua direção, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Receba, fica com Deus.